Olá, meus irmãos, um bom dia para todos, na graça e na misericórdia do Senhor Jesus. Hoje eu quero gravar o meu segundo áudio falando sobre a vida de Salomão para uma escola bíblica dominical online. Como as igrejas não estão, todas elas quase, estão com a porta fechada para a escola bíblica, eu estou usando esse espaço no domingo para falar sobre a vida do Salomão. Hoje é o meu segundo áudio. Será um pouco extenso, porque eu vou dar um ensino. Então vamos lá. Eu gostaria de hoje ler uma passagem no livro de 1 Reis, capítulo 5, verso 17, onde está escrito assim: Salomão pôs em execução sabiamente o plano, tão longamente acariciado por Davi, de construir um templo ao Senhor. Durante 7 anos, Jerusalém esteve repleta de ocupados obreiros empenhados em planejar ou em aplainar o local escolhido, abrir as grandes valas, assentar os amplos fundamentos, pedras grandes e pedras preciosas, pedras lavradas. Muito bem, amados. Aqui nós vemos que Salomão, durante 7 anos, ele passou diretamente a supervisionar o trabalho. Trabalhar os pesados troncos vindo da floresta do Líbano e erguer os magnificente santuário, simultaneamente com a preparação da madeira e pedras, em cujas tarefas muitos milhares estavam aplicando suas energias à manufatura da mobiliárias, ou seja, dos móveis para o templo, ia progredindo constantemente sob a liderança de Airão de Tiro. Airão era rei de Tiro, era um homem sábio, de grande entendimento. Ele era hábil para lavrar em ouro e em prata, e em bronze, e em ferro, e em pedras, e em madeira, e em púrpura, em azul, e em linho fino, e em carmesim. Isso está no livro de 2 Crônica 2, verso 13 e 14. Assim, amados, à medida que o edifício sobre o Monte Moriá ia sendo silenciosamente erguido, com pedras preparadas de maneira que nem martelo, nem machado, nenhuma ferramenta ou outro instrumento de ferro se ouvia na casa quando se edificava. Quando se construía o templo, nenhuma ferramenta de ferro fazia-se ouvir. Isso está no livro de 1 Reis, capítulo 6, verso 7. Os belos utensílios eram trabalhados conforme o modelo que foi entregue por Davi ao seu filho. E todos os vasos que eram para a casa de Deus, 2 Crônica, capítulo 4, verso 19. Essa tarefa compreendia o altar de incenso, a mesa dos pães da propiação, o castiçal com a lâmpada, os vasos e o instrumento relacionado com a ministração do sacerdote no lugar santo. Tudo era feito de ouro, do mais perfeito ouro. 2 Crônica 4, verso 21. Os móveis de bronze, o altar de oferta queimada e o grande lavatório sobre 12 bois, as pias de menor tamanho, com muitos outros vasos
na campina do Jordão, ou os fundiu o rei na terra argilosa entre Sucote e Zereda. Isto está no 2 Crônica, capítulo 4, verso 17. Então ele usou a terra argilosa para fazer os moldes do boi, as pias, tudo feito de bronze, os vasos, aqueles que eram feitos de ouro, tudo ele usou a terra argilosa para fazer esses móveis. Esses mobiliário foi provido em abundância para que houvesse falta de excessiva beleza e inigualável esplendor. Era o régio edifício que Salomão e os seus homens construíram a Deus e ao seu culto, guarnecido de pedras preciosas, circundado por espaçoso átrios com magnificente vias de acesso, revestido de cedro que era lavrado e ouro polido. A estrutura do templo, com suas cortinas bordadas e os ricos móveis, era apropriados emblema da igreja viva de Deus na terra, a qual sendo edificada através dos séculos, segundo o modelo divino, com material que se tem comparado ao ouro, prata e pedras preciosas. São essas pedras lavradas como a coluna de um palácio. Deste templo era o símbolo do templo espiritual que simbolizava Cristo, que é a principal pedra da esquina, na qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Efésios 2, verso 20 e 21. Afinal, o templo planejado pelo rei Davi, ele é construído por seu filho Salomão. Salomão estava concluindo tudo quanto o seu pai havia intentado. Então Salomão, ele procurou fazer na casa do Senhor e na sua casa de uma maneira que viesse prosperar. 2 Crônica 7, verso 11. E agora, para que o palácio que coroava as elevações do Monte Moriá pudesse ser, sem dúvida, como Davi havia desejado, um lugar de habitação, não para o homem, senão para o Senhor Deus. 1 Crônica 29, verso 1. Restava agora fazer a cerimônia, ou seja, a solene cerimônia da dedicação formal a Deus. Precisava ser feito um culto de adoração a Deus. O local em que o templo fora construído havia muito sido já consagrado a Deus. Foi ali que Abrão, o pai da fé, revelara a sua disposição de sacrificar seu único filho em obediência à ordem de Deus. Ali, Deus havia renovado um voto com Abrão, ou seja, um concerto de bênção que incluía a gloriosa promessa messiânica feita à espécie humana de, literalmente, por um meio de sacrifício do Filho do Altíssimo. Foi ali que Deus havia prometido para Abrão e havia feito uma aliança de que o Filho do Altíssimo seria o sacrifício perfeito.
Foi ali que quando Davi também ofereceu sacrifício, queimando as ofertas pacíficas para deter a espada punitiva do anjo destruidor. Quando o anjo estava matando multidões de pessoas devido a uma desobediência de Davi, Davi então, no Monte Moriá, resolveu sacrificar a Deus. E Deus lhe respondeu com fogo enviado dos céus, em 1 Crônica, capítulo 21. Agora, os adoradores de Deus, mais uma vez ali estava para encontrar-se com seu Deus e renovar os votos de fidelidade. O tempo escolhido para a dedicação fora o mais favorável, o 7º mês. Todos nós sabemos que o número 7 é o número de Deus. No 7º mês, o povo de todas as partes do reino estava acostumado a reunir-se em Jerusalém para celebrar a festa do tabernáculo. Esta festa era uma ocasião de felicidade, onde as pessoas comemoravam as colheitas. Havia agora findados todas as atividades do novo ano e ainda não começara. O povo estava livre de cuidados e podia agora envolver-se às influências sagradas e alegrar-se no momento a adorar a Deus. No tempo indicado, as tribos de Israel, com os representantes de muitas nações estrangeiras, ricamente vestida, reuniu-se no átrio do templo. A cena era uma cena esplendorosa, era uma cena incomum. Salomão, com os anciãos de Israel, aqueles mais influentes homens dentre o povo, retornara de outra parte da cidade, de onde havia trazido a arca do testamento, do santuário, nos altos da qual se encontrava em Gibeon. Tinha sido agora transferida a antiga tenda da consagração, com todos os vasos sagrados que estavam na tenda. 2 Crônica, capítulo 5, verso 5. Essas relíquias das mais importantes experiências dos filhos de Israel, que durante o seu vaguear no deserto e a conquista que eles tiveram através de tudo o que Deus fizera de Canaã, encontrava agora uma morada permanente no edifício que fora construído para ocupar o lugar da estrutura portátil, levando agora ao templo a arca sagrada, que continha 2 tábuas da pedras que pelo dedo de Deus havia sido escrito os 10 mandamentos. Salomão, ele estava seguindo o exemplo de seu pai Davi. A cada 6 passos, Salomão oferecia um sacrifício a Deus, com hino de adoração, com música e com grande cerimônia. Ele trouxe os sacerdotes e a arca do concerto do Senhor ao seu lugar do oráculo da casa, a santidade das santidades. 2 Crônica, capítulo 5, verso 7. Ao penetrar no interior do santuário, tomaram os lugares que lhe eram designados. Os cantores, ou seja, os levitas, vestidos de linhos brancos, com aqueles vestimentos de louvor, com alaude, com harpas, permaneceram de pé para o oriente do altar. E com eles até 120 sacerdotes que tocavam as trombetas. 2 Crônica, capítulo 5, verso 12.
eles uniformemente tocavam as trombetas e cantavam para fazer ouvir uma só voz, bendizendo e louvando ao Senhor. E levantando ele a voz com trombetas, com símbolos ou com címbalos e outros instrumentos musicais, e bendizendo ao Senhor porque era bom, porque a sua benignidade dura para sempre. É um louvor que está no Salmo 136. Esse salmo foi escrito por Salomão. A casa se encheu de uma nuvem quando havia esse louvor. Quando o hino de adoração era cantado a Deus, o templo encheu-se de nuvem, a saber, a casa do Senhor. Não podia agora o sacerdote permanecer em pé. O poder, a unção que desceu sobre o templo, o sacerdote não conseguia se manter em pé para ministrar por causa das nuvens, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. 2 Crônica, capítulo 5, verso 13 e 14. Então, amados, vamos tentar compreender o significado desta nuvem. Salomão declarou: o Senhor tem dito que habitará nas trevas, e eu tenho edificado uma casa para morada, um lugar para a tua eterna habitação. 2 Crônica, capítulo 6, verso 1 e 2. O Senhor reina, dizia Salomão, trema as nações. Ele está entronizado entre os querubins, e comova-se as terras. O Senhor é grande em Sião, é mais elevado que todas as nações. Aí Salomão dizia: louve o teu nome, grande e tremendo, pois é santo. Exaltai ao Senhor nosso Deus, e postrai-vos diante do escabelo dos seus pés, porque ele é santo. Aonde está registrado isso? Está no Salmo 99, do versículo 1 até 5. Então, esse Salmo 99 também foi escrito por Salomão. No meio do pátio, lá no meio do pátio do templo, havia sido erguida uma base de metal, ou seja, uma plataforma de 5 côvados. Um côvado equivale a 45 centímetros. Então, 5 côvados vezes 45. Então, nós vimos aqui que essa plataforma foi elevado de 5 côvados de comprimento, de 5 côvados de largura e de 3 côvados de altura. E sobre esta base, Salomão pôs-se em pé. E com as mãos erguidas, Salomão passou a abençoar a multidão que tinha diante de si. E toda a congregação de Israel estava em pé. Isso está no livro de 2 Crônica 6, verso 13 em diante. E Salomão dizia assim: bendito seja o Senhor Deus de Israel, que falou pela boca de Davi, meu pai, e pelas suas mãos cumpriu, dizendo: escolhi Jerusalém, para que ali estivesse o meu nome. 2 Crônica, capítulo 6, verso 4 a 6. Então Salomão pôs-se então de joelho na plataforma. E ao ouvido de todo o povo, Salomão ofereceu a oração dedicatória, levantando as mãos para os céus. Enquanto a consagração permanecia, Salomão permaneceu ajoelhado com a face para o chão. E o rei suplicou. Ele ora a Deus, ele diz: Senhor Deus de Israel, não há Deus semelhante a ti, nem nos céus, nem na terra, que guarda o conserto e a beneficência aos teus servos, que caminha perante ti de todo o seu coração. Mas verdadeiramente habitará Deus com os homens na terra? Eis que os céus é céu dos céus, não te pode conter, quanto menos esta casa que tenho edificado.
Salomão sabia que Deus era tão grande que os céus dos céus não podiam conter a Deus, nem tampouco a casa que ele edificara. Mas ele dizia: atende, pois, a oração do teu servo e a sua súplica, ó Senhor meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que o teu servo ora perante ti. Que os teus olhos estejam dia e noite abertos sobre este lugar, de que disseste que ali porias o teu nome, para ouvires a oração que o teu servo orar neste lugar. Ouve, pois, a súplica do teu servo e do teu povo Israel, que fizeram neste lugar, e ouve tu do lugar da tua habitação, desde os céus, ouve, pois, e perdoa. Essa era a oração que Salomão fez a Deus. Quando também, diz ele, quando o teu povo Israel for ferido diante do inimigo, por ter pecado contra ti, e eles se converterem e confessarem o teu nome, e orarem e suplicares perante ti nesta casa, então ouve tu desde os céus e perdoa os seus pecados, o pecado do teu povo, o povo de Israel, e faze-os tornar a terra que lhe tens dado a eles e aos seus pais. Quando os céus se cerrarem e não houver chuva, por terem pecado contra ti, e orarem neste lugar, e confessarem o teu nome, e se converterem dos seus pecados, quando tu os afligires, então ouve tu desde os céus, e perdoa o pecado do teu servo e do teu povo Israel, ensinando-lhe o bom caminho em que ande, e dá chuva sobre a tua terra, que deste ao teu povo em herança. E havendo fome na terra, e havendo peste, havendo queimadura dos trigo, ou ferrugem, gafanhoto ou lagarta, cercando algum dos seus inimigos na terra, as suas portas, ou quando houver qualquer praga ou qualquer enfermidade, toda oração e toda súplica que qualquer homem fizer a todo o teu povo Israel, conhecendo que cada um a sua própria praga e a sua dor, e estendendo as suas mãos para esta casa, então ouve tu desde os céus, do assento da tua habitação, e perdoa, e dá a cada um conforme todos os seus caminhos, segundo conhece o seu coração, a fim de que te temam para andarem nos teus caminhos todos os dias que viverem na terra que deste aos nossos pais. Assim também ao estrangeiro que não for do teu povo, Israel, mas vier de terra remota ou de terra distante, por amor do teu grande nome, e da tua poderosa mão e do teu braço estendido, vindo eles orando nesta casa, então tu, desde os céus do assento da tua habitação, faze conforme tudo que o estrangeiro te suplicar, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome. O nome e te tema como o teu povo Israel, a fim de saberem que pelo teu nome é chamado esta casa que edifiquei. E quando o teu povo sair à guerra contra os seus inimigos pelos caminhos que os enviares, e orando a ti para a banda desta cidade, que escolheste, e deste esta casa que edifiquei ao teu nome, ouve então desde os céus a sua oração, a sua súplica, e executa o seu direito, quando pecare contra ti, pois não há homem que não peque. E tu te indignare contra eles, e
os entregares diante do inimigo, para que os cativarem ou levem em cativeiro para alguma terra distante ou vizinha, e na terra para onde fores levado em cativeiro, torne a si e se converta, e na terra do seu cativeiro, e suplicare a ti, dizendo: pecamos perversamente, fizemos impiamente, obramos, e se converterem a ti com todo o seu coração e com toda a sua alma, e na terra do seu cativeiro, o que os levarem preso, e orarem para a banda da tua terra que deste aos seus pais, e desta cidade que escolheste, e desta casa que edifiquei ao teu nome. Ouve então desde os céus, do assento da tua habitação, a sua oração e a sua súplica, e escuta o seu direito, e perdoa o seu povo que houver pecado contra ti. Agora, pois, ó meu Deus, esteja os teus olhos abertos e o teu ouvido atento à oração deste lugar. Levanta-te, pois, agora, Senhor Deus, para o teu repouso, tu e a arca da tua fortaleza. Os teus sacerdotes, ó Senhor Deus, seja vestido de salvação, e os teus santos se alegre. Ah, Senhor meu Deus, faça virar o rosto do teu ungido. Lembra-te das tuas misericórdias de Davi, o teu servo. Isso está registrado no livro de 2 Crônica, capítulo 6, do versículo 14 até 42. É a oração de Salomão. É uma oração que Salomão faz a Deus. Então, acabando Salomão de orar, a palavra de Deus diz que desceu fogo dos céus e consumiu o holocausto e o sacrifício. E o sacerdote não podia entrar no templo, porque a glória do Senhor encheu a casa do Senhor. E todos os filhos de Israel, vendo descer fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se com o rosto em terra, sobre o pavimento, e adoraram e louvaram ao Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Então o rei Salomão e o povo ofereceram sacrifício perante o Senhor. E o rei e todo o povo consagraram a casa de Deus. 2 Crônica 7, verso 1 a 5. Então, durante 7 dias, as multidões de toda a parte do reino, desde a entrada de Amate até o rio do Egito, uma muito grande congregação celebrou uma jubilosa festa. A semana seguinte foi pela feliz multidão dedicada à celebração da festa do tabernáculo, fim do tempo da reconsagração e júbilo. O povo retornou aos seus lares. O povo retornou alegre e de bom ânimo, pelo bem que o Senhor tinha feito a Davi e a Salomão e seu povo Israel. 2 Crônica 7, 8 a 10. O rei Salomão havia feito o que estava em sua força para encorajar o povo a render-se inteiramente a Deus. O seu esforço em reconciliar o povo a Deus. E agora, uma vez mais, como um início de seu reino em Gibeon, e ao rei de Israel fora dada evidência da divina aceitação e bênção. E agora, numa visão noturna, o Senhor lhe aparece com a mensagem. Deus diz para Salomão, numa visão, num sonho: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, para casa de sacrifício.
se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome seja nele perpetuamente, e nele estarão fixos meus olhos e o meu coração todos os dias. Isso está no livro 2 Crônica, capítulo 7, versículo 12 a 16. Então, amados, eu quero dizer para vocês, se Israel tivesse permanecido leal a Deus, a este glorioso Deus, eles teriam permanecido para sempre como sendo um povo, o povo santo de Deus. Mas nós vamos conhecer em outros áudios que estarei trazendo, que o povo acabou se afastando de Deus. O povo deixou de ser o povo escolhido de Deus. E eles se afastaram de Deus. Mas Deus declarou que se eles chegarem, se eles buscarem o Senhor, se eles se arrependerem, se eles voltarem a ouvir a voz de Deus para amar o nome do Senhor, sendo deste modo seus servos, todos os que guardarem as leis do Senhor, todos aqueles que não profanarem o nome do Senhor, que abraçarem o seu santo concerto, que trilharem o caminho da vida, que não abandonar a Deus, que não se tornar idólatra, Deus estará ouvindo a oração dessas pessoas. Hoje não há necessidade de oferecermos holocausto a Deus. Não há necessidade de oferecermos sacrifício a Deus. A nossa necessidade é aceitar o verdadeiro sacrifício, que é Jesus Cristo, que entregou a sua vida por nossos pecados. Hoje é necessário trilharmos o caminho da vida, é seguirmos, é a aceitação, aceitarmos o Senhor. O Senhor tornou claro o caminho do dever perante o rei, e quanto a ti, ele declarou, se andares diante de mim, Deus disse para Salomão, ele declarou, se você andar diante de mim, como andou Davi seu pai, e se fizer conforme tudo o que te ordenei, e guardar os meus estatutos, os meus juízos, também confirmarei o trono do teu reino, e conforme o concerto que fiz com Davi, teu pai, dizendo, não te faltará varões que domine em Israel. 2 Crônica 7, verso 17 e 18. Então, se tivesse Salomão continuado a servir ao Senhor, nós vemos que Salomão começou muito bem. Ele procurou ser bom servo de Deus. Deus deu tudo para Salomão. Se Salomão tivesse continuado a servir ao Senhor em humildade, todo o seu reino teria exercido poderosa influência para o bem sobre as nações circunvizinhas. Nação que tinha sido tão favoravelmente impressionada pelo reino de Davi, seu pai, e pelas sábias palavras, e pelas grandes feitos dos primeiros anos do reino de Salomão. Mas Deus havia dito para ele, não se afasta de mim, senão você passará por um momento difícil, prevendo as terríveis tentações que acompanham a prosperidade e a honra mundanas. Deus advertiu Salomão contra o mal, contra a apostasia. Deus disse para ele que se ele se afastasse dele,
haveria momentos terríveis, se Salomão se afastasse de Deus, cairia no pecado. Até mesmo o belo templo que havia sido dedicado, declarou ele, se tornaria como provérbio, seria como um monte entre toda os gente de Israel. Se Salomão deixasse ao Senhor Deus, se Salomão se afastasse do Senhor nosso Deus. É isso que está no livro 2 Crônicas 7, versículo 20 a 22. Se persistisse na idolatria, se Salomão voltasse a praticar a idolatria, se ele afastasse seu coração de Deus, e se ele abandonasse a mensagem dos céus, a sua oração seria esquecido. O povo havia ouvido a Salomão. Salomão estava agora mais glorioso o período do seu reino quanto todos os reis da terra. Ele começara a buscar a presença de Deus. E Deus havia ouvido a Salomão. Deus sempre ouve quando nós clamamos a Ele, quando suplicamos a Ele. Deus, Ele quer que nós sejamos completamente dele. Precisamos adorar a Deus, a servir, a entregar a nossa vida, para que sejamos sábios em toda a nossa vida, amados. Se Salomão tivesse seguido esse conselho de Deus, Deus iria estabelecer o reino de Salomão. Salomão, ele ensinava ao povo a respeito de Deus, como sendo o Criador de todas as coisas. O povo havia retornado para Deus, e quando acabou o período de sacrifício, eles voltaram para os seus lares, felizes, porque Deus havia mostrado a sua bondade. Deus havia mostrado o amor pela raça humana, nas obras da natureza. Eles contemplavam agora a expressão do seu amor, é uma revelação do seu caráter. E muitos eram agora levados a adorar a Deus. Salomão havia começado com uma grande humildade. A humildade de Salomão, ao tempo em que começou a levar a carga do Estado, quando ele reconheceu perante Deus, sou ainda menino pequeno. Então, ele começou bem. O reino de Salomão foi marcado por amor de Deus. E Salomão tinha uma profunda reverência pelas coisas divinas. Salomão acreditava piamente em Deus. Mas não sei o que ocorreu. Nós vamos descobrir no próximo domingo o que foi mudando o caráter de Salomão. Porque Deus havia se revelado a ele. E nós vemos que depois Salomão acaba se afastando de Deus, indo para a idolatria, sacrificando aos deuses estranhos, queimando incenso para os outros deuses. Mas isso nós vamos ver no próximo domingo, amados. Eu não sou um experto na palavra de Deus, eu procuro trazer aquilo que eu aprendo. O Senhor Deus é grande, é rei grande, acima de todos os deuses. Precisamos adorar a Ele. Devemos nos postrar diante dEle. Devemos nos ajoelhar diante do Senhor que nos criou. Tanto no nosso lar, no nosso culto do lar. O maior culto não é você ir na igreja e adorar a Deus lá. O maior culto é você transformar a sua casa como um tabernáculo de Deus. Você se tornar o tabernáculo de Deus. Jesus é o nosso exemplo. Ele se ajoelhou, ele orava de joelho. E os seus discípulos seguiram o exemplo de Jesus. Jesus disse para Pedro, permaneça ao meu lado, ore comigo, ponha-me como um exemplo. Então precisamos seguir o exemplo do Senhor.
precisamos adorar a Ele. Que quando apóstolo Paulo diz, por esta causa ponho-me de joelhos perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando o apóstolo fez isso, ele seguiu o exemplo de Jesus. Então precisamos nos pôr de joelho perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Confessar perante Ele os nossos pecados, as nossas iniquidades. Dizer a Ele que somos falhos, que precisamos dEle, que precisamos de Sua presença. Pense nisso, amados. Esse é mais um pedacinho do Maná dos Céus que eu, presbítero Gregório, preparei para a escola bíblica dominical deste domingo. Que Deus vos abençoe abundantemente. Amém e amém.